Glória a Deus. Quem veio adorar o Senhor Jesus, irmão? Glória a Deus. Tem adorador. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento os meus amados irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Cumprimento os meus amados irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, é motivo de alegria. Estamos poder ministrando, trazendo a palavra do Senhor. Deus abençoe a vida da bispa, do apóstolo que foi ali na chácara, já fazer os preparativos para os varões, para recepcioná-los. Glória a Deus. Eu creio que vai ser um tempo transformador, um tempo oportuno, um tempo ímpar, irmão. Mas como a bispa aqui disse, irmão, para aqueles que querem, irmão, não perca nos ambientes, irmão, não perca a transformação que Deus tem para a sua casa, para a sua família. Irmão, a gente não vai ali para passear, para andar, não. Vamos para ser amassados, transformados, irmão. E cada dia é o que temos ouvido. Só que tem a diferença de uns que dão crédito e de outros que não dão crédito, irmão. Simples assim. Irmão, cada dia mais essa igreja ela vai crescer em maturidade. E você já sabe a palavra que eu vou pregar hoje. Já pode abrir Josué capítulo 7. Vamos falar Josué capítulo 7, 8. Mas nesse tempo de maturidade, nesse tempo de crescimento, não se espante, irmão, estou debaixo do Espírito do Senhor. Não se espante se Deus começar a tocar em algumas pessoas. Não se espante. Você sabe que eu não sou de dizer isso, irmão. Mas eu estou debaixo do temor e do tremor do Senhor. Eu vou repetir para ficar gravado. Não se espante. Quando Deus começar a tocar. Deus é um Deus abençoador. Mas Deus também se ira. E o nosso problema dos nossos dias atuais é do Deus do amor, do muito amor. Ele tem todo o amor. Mas ele também se ira. Amém, igreja? Amém. Dá um glória, irmão, dá um glória. Aleluia, Jesus. Josué capítulo 7, versículo de número 13. Mas pastor, antes, põe a tradução King James atualizada 911. Não tem? Atualizada normal, né? Eu vou ler aqui na minha. Glória a Deus. Só muda o anátema e a maldição, mas tem um grande peso. Amém? Todos acharam? E diz assim a santa e boa palavra do Senhor Jesus: levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti. Aqui está anátema, essa tradução diz: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel, tu não poderás se pôr de pé, permanecer firme diante dos teus inimigos, enquanto não retirares as coisas amaldiçoadas do meio de vós. Vou repetir que o negócio é forte, irmão. Levanta-te, santifica o povo, diz o Senhor. Santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel, tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos, enquanto não retirares as coisas amaldiçoadas no meio de vós. Capítulo 8, versículo 34. Nós vamos destrinchar somente o versículo, capítulo 7 e o capítulo 8.
depois disso, Josué leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições. Diga, as bênçãos e as maldições. O que você tem carregado hoje na sua vida? Segundo tudo que está escrito no livro da lei, não houve uma única palavra dentre todas a que Moisés ordenou que Josué não lesse, diante de toda a congregação de Israel, com as mulheres, os pequenos, os estrangeiros que estavam familiarizados no meio deles. Amém, irmão? Você crê sobre essa palavra? Coloque a Bíblia na cadeira e dê a melhor salva de palma para o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, seja dado ao Teu nome. Toma aqui a Tua palavra, fala conosco de uma forma concisa e eficaz. Fala, Senhor, não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos. Que Teu Espírito, Senhor Deus Pai, venha, Senhor Deus Pai, nos direcionar e o Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Podemos assentar, aleluia, glória a Deus, Deus fiel, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, esses dias, este mês de novembro, estamos falando da vida do ministério de Josué, e vemos que o ministério de Josué é o ministério que vai ter muitas guerras, muitas lutas, batalhas, mas muito êxito. Por isso que estamos nessa série, obedecendo para conquistar. Mas o capítulo de número 7 nos relata um episódio onde vai narrar o pecado de Acã, com consequências graves para toda a nação de Israel, destacando alguns pontos principais, tais como a santidade de Deus, a justiça de Deus e a importância da total obediência a Deus. E estes pontos que são prefigurados nos mostra a importância dessa total dependência em Deus, porque Josué vinha de muitas vitórias, de uma grande vitória, aonde nós vimos no domingo, uma vitória impossível de se dizer aos olhos humanos, porque as muralhas não eram qualquer muralhas, eram muralhas intransponíveis. Irmão, imagine a magnitude que foi feita essas muralhas. Foram feitas para ninguém conseguir passar. E nós ouvimos, o povo deu ouvido às instruções de Deus, e eles tiveram êxito e vitória sobre o povo de Jericó, pela total dependência em Deus. E isso foi o segredo de poder vencer e avançar sobre aquela cidade de Jericó. O apóstolo pregou aqui o capítulo 5, versículo 3, Deus dizendo para santificar, porque o cume de Josué, o avanço progressivo das suas vitórias, o êxito da vitória, estava sobre a santificação que o povo estava tendo a respeito da liderança. Ou seja, obedeciam, ouviam e eles avançavam. Tudo ali que era empregado
para o povo estava atendendo, e Deus estava colocando, aleluia, as instruções diante de Josué, e o povo estava progredindo em suas vitórias. Isso nos faz lembrar um texto no Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos, que o povo da igreja primitiva, os primeiros milagres que aconteceu, que eles puderam vivenciar, foi porque a igreja, o povo, andava em unidade. E nessa série, irmãos, desses textos que estamos fazendo sobre a vida de Josué, porque o nível, aprenda igreja, o nível que estamos vivendo hoje, não é nível de sentir, do arrepio, mas é o nível de entender o que estamos vivendo, entender para onde iremos, entender aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. E essa obediência para conquistar o capítulo, a temática de hoje é perdendo na terra da vitória. Porque até então, capítulo 6, só havia a vitória do povo de Deus. O povo de Deus é especialista em vitória. O povo de Deus se alegra com a vitória. A certeza da vitória que Deus, aleluia, dava ao seu povo. Mas essa vitória, essa bênção era condicionada a uma aliança. As bênçãos, as vitórias com Deus é condicionada a Cristo Jesus, ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Nós não vencemos porque somos bons. Nós não avançamos porque somos merecedores. Mas enquanto mantivermos a aliança, com o Senhor, a nossa casa, a nossa família, ela permanecerá de pé. Mas o que nós vemos nesse capítulo de número 7, a narrativa, o primeiro versículo, a introdução do capítulo, ela se dá já com o Êxodo dizendo sobre a maldição que Acã trouxe para a sua casa, para a sua família. E para entendermos que maldição é essa, o capítulo 6, versículo 18, depois de Deus ter dado o êxito, a vitória para o povo de Israel, conquistar a Jericó, a terra, Deus falou, olha, não pega nada, tudo se tornará anátema, era primícia de Deus, e Deus estabelece uma ordem, diga Deus, estabelece uma ordem é para ser cumprida, irmão, uma ordem é para ser cumprida. Vocês sabem, deixa eu abrir um parênteses aqui, você sabe que muitas pessoas estão perdendo hoje em Deus, porque não conseguem seguir uma ordem. Sabe que muitas pessoas estão retrocedendo, regressando, porque não conseguem, missionária Rosema, seguir uma ordem. Eu falei para o meu pastor Tiago ali fora, e principalmente isso para obreiros, para filhos, servos. Lá fora, você é você, irmão, mas aqui dentro você é corpo.
Você é corpo. E se qualquer parte do seu corpo, eu estou fazendo aqui uma alegoria para você entender o estado do que Acã cometeu. Se qualquer parte do seu corpo estiver com uma dor, ou algo acontecendo no seu corpo, todo o corpo padece, irmão. Todo o corpo sente. E quando Deus estabelece essa instrução, em Josué 6,18, o Senhor diz: mas vós guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrado à destruição. Deus já deixa bem claro, específico, que tudo que tinha naquela cidade de Jericó seria consagrado para a destruição. E o Senhor continua dizendo: não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema, não vos deixais mover pela cobiça. Põe aqui, meu pastor, 6,18. Não se deixais mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema. 6,18. Ou coisa maldita, e ao fazerem com que todo o acampamento de Israel se torne maldito, e os perturbeis. E fareis que o anátema do acampamento de Israel traria desgraça e destruição sobre toda a congregação de Israel. Ou seja, o Senhor deixa claro, fala: irmão, hoje é quinta-feira profética, fala para o seu irmão, fala: irmão, o Senhor deixou claro a sua instrução. Com mais fé e vigor, irmão. Irmão, o Senhor deixou claro a sua instrução. Amém? O Senhor deixou claro a sua instrução, irmão. Quando Josué lê essa instrução, todo o povo de Israel, todo soldado estava ouvindo. Ele está dizendo: não toma nada, é tudo anátema, é tudo maldição, é tudo maldito. E aqui entra uma aplicação de provérbios, que não há, aleluia, não há coisa, aleluia, de maldição para nós. Todo princípio de maldição é uma porta que se foi aberta por não guardar a instrução, por não guardar a palavra, não guardar a lei de Deus. Se esse caminho que o Senhor nos chamou para andar, para seguir, foi um caminho que, aleluia, Ele veio para nos dar instruções. Mas a igreja moderna só quer a vitória. A igreja moderna não: Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa a minha casa. Não, todo mundo quer a bênção. Mas ninguém quer obediência, irmão. Ninguém quer obedecer para isso. Eu vejo tantas pessoas perecendo. Por quê? Porque no nosso linguajar, na nossa língua, a gente fala: que cabeça dura. Por que não ouve a instrução? Por que não ouve a palavra? Então o êxodo que o Senhor havia instruído era para se guardar. Se guarde, irmão. Não toque naquilo que é maldito. Não toque naquilo que é consagrado, amaldiçoado, à destruição. Não toque naquilo que é impuro. Você tem que carregar uma vida de santidade, uma vida de separação a Deus. Eu lembro que nos primeiros dias da minha conversão, uma palavra, falava com o meu pastor Tiago, uma palavra que eu aprendi, levo e carrego no meu ministério, é Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra.
E sabemos que onde pisarmos, aonde formos, os olhos do Senhor estão passando. Os olhos do Senhor estão atentos. Mas aqui, o capítulo 7, ele vai agora vivenciar de um tempo de vitórias, de um tempo de êxito. Esse ministério, o ministério de Josué estava em ascensão, ou seja, só estava subindo. Após vir dessa grande vitória contra Jericó e obedecer às instruções dadas por Deus. Mas esse capítulo 7 nos ilustra uma grave individual pecado que foi cometido e estava em oculto. Diga, estava em oculto. Estava em oculto para o homem. Estava em oculto para o homem. Porque o meu e o teu pecado, irmão, só pode ficar em oculto para o homem. O meu e o teu esqueminha só pode ficar em oculto para o homem. As nossas maldições só podem ficar em oculto para. E nós vemos que depois desse êxodo, dessa vitória de Jericó, alguns homens, alguns espias é enviado para a cidade de Ai. Josué envia, e quando eles vêm trazendo a resposta de Ai, o versículo de número 3 ele diz: e eles retornaram a Josué e disse: deixes que todo o povo suba, mas deixe que cerca de 2.000 ou 3.000 homens suba e firam a Ai, e não faça que todo o povo se fadigue para lá, pois eles são poucos. Ou seja, depois dado o espiar da terra de Ai, era um povo muito pequeno. Mas os Ais, aleluia, que nós vamos encontrar em nossa vida, irmão, é pela nossa autoconfiança. Porque depois de uma grande vitória, o povo estava confiante. Depois de uma grande vitória, o povo estava confiante que seria mais uma terra conquistada, que seria mais uma terra já, aleluia, colocada como vitória nos seus caminhos. E o texto é enfático. Josué manda os homens falam: não manda só alguns 2.000, 3.000 homens, está de suficiência. Só que aqui vai entrar uma palavra chamada presunção. Alguns historiadores falam como soberba. Eu não acho que Josué foi soberbo, porque soberba é a altivez. A presunção é a presunção de presumir algo. Olha, nós vencemos, agora eu presumo que Deus está conosco. Deus estava presente, mas o que Josué não sabia é que tinha maldição agora para o povo. Porque o povo estava se santificando do 3, aleluia, até o 6. Mas depois da conquista, alguém cobiçou. Alguém pegou maldição. Alguém trouxe maldição para o acampamento. E tudo isso muda. Deus continua sendo o mesmo Deus. O Senhor continua sendo o mesmo Senhor. Mas a maldição está no meio do povo. A maldição está no meio, aleluia, do povo eleito. E o que vemos? Uma crise agora instaurada. Uma crise, aleluia, no meio do povo. No meio da sua jornada. Porque hoje a pregação é assim, ó: Deus, aleluia, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você é vencedor, você é grandioso, aleluia, você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Porque o que estão empregando hoje é somente as bênçãos.
Porque o que estão empregando e empurrando o povo hoje é: você é muito abençoado pelo Senhor, você é grandioso, Deus vai fazer na tua vida, Deus vai fazer na tua história. Vai continuar com essa coisa encoberta? Porque ainda na terra da vitória, irmão, quem rege é o Deus da vitória, irmão. Quem vai na frente é o Senhor. Mas o Senhor não vai na frente de coisas malditas. O Senhor não vai na frente da maldição. O povo é enviado para lutar, pelejar contra Ai. Os soldados vão confiantes, com a autoconfiança, certos da vitória, convictos da vitória. Mas a Bíblia vai descrever, vai dizer que quando eles chegam lá, eles levam uma surra, e 36 homens são mortos, são, aleluia, atingidos, 36 homens caem, e eles saem, aleluia, fugindo, acovardados, amedrontados agora. Um povo que estava com autoconfiança, um povo que estava dizendo: o Senhor é presente, está conosco. Porventura o Senhor não estava mais conosco na vida deles. Não, é que havia maldição. E quando eles chegam de volta para Josué, no capítulo 4, 5, eles vão relatar essa derrota humilhante. E o que Josué e os anciões vão fazer? Rasgar as suas vestes. Eles entram sobre o lamento agora. Josué vai entrar no lamento, versículo 6 a 9, e o desespero, porque aquilo que era uma autoconfiança agora vira um desespero, porque aquilo que se confiava, missionário, assim, agora entra um desespero, porque aquilo que eles avançavam dizendo: olha, nós vamos vencer, vira uma frustração, um desespero. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. É por isso que tem muitos na igreja desesperados, irmão. É por isso que tem muitas, aleluia, na igreja frustrados. Irmão, nós bebemos de água limpa. Nós bebemos de água limpa. E eu não posso dizer para você que Deus vai te abençoar se você não tirar esse pecado oculto. Eu não posso dizer que Deus vai te abençoar se aquilo que está oculto, que está escondido, eu vou dizer: não, Deus vai continuar te abençoando. Tem que tirar. Daquelas más escolhas. É por isso que aquilo que era para ser uma vitória, irmão, do capítulo 6 para o capítulo 8, o 7, vai nos narrar tudinho sobre a vida de Acã. Porque o êxito, a vitória, se não, aleluia, existisse a maldição, a vitória seria certa. Mas aqui no capítulo 7, Deus acende um alerta para as nossas vidas. Acorda, igreja. Por quê? Porque cada um quer viver a sua vida do seu jeito. Porque cada um quer viver a sua vida da sua maneira. Porque cada um quer viver a vida do seu achismo. E é por isso que atenta contra a liderança. Para que tudo isso? Não é bem assim. É por isso que se criam diversos jargões, diversas palavras. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Irmão, amém? É uma escolha, é um relativo seu. Mas como que você quer que Deus te abençoe vivendo uma vida, aleluia, desalinhada da palavra, desalinhada, aleluia, da lei do Senhor, daquilo que o Senhor te imputou a fazer, a obedecer? E quando Josué está lamentando em desespero, e os anciões, eles vão se prostrar diante da arca, eles vão se prostrar diante do Senhor, e aquele que estava alegre, cantando, celebrando, agora vão questionar a Deus. Josué questiona, diga: Josué questiona.
Irmão, olha a cena, irmão. Olha a cena. Depois de um êxodo, uma vitória contra Jericó, um povo, aleluia, poderoso, um povo forte, um povo que os 10 espias lá atrás temeram, falando que era gigantes, que era isso. Agora Josué, irmão, o homem que não questionava, está questionando o Senhor. Mas ele questionou com sinceridade: Senhor, nós estamos certos, Senhor. Senhor, eu, a Roselma, a missionária Iraci, a Cida, a Sandra, estamos todos se consagrando. E a Roseli deixou de consagrar? Ô Senhor, estamos todos se consagrando, estamos preparados a Ti. Ele questiona, irmão, está no texto. Mas quando ele questiona, ele vai diante do Senhor e vai dizer: Senhor, o que dirão os povos inimigos? Porque passou a gente do Jordão para morrer aqui diante dos inimigos. Irmão, porque há situações que o crente fala: Senhor, eu estou sendo fiel, estou sendo obediente, eu vou morrer aqui, Senhor, nessa terra. Porque essa terra é de vitória, irmão. Por isso que o tema, aleluia, o apóstolo nos direcionou a isso. Por isso que o tema, aleluia, é perdendo na terra da vitória. Nós não estamos, aleluia, numa igreja perfeita, mas a terra é de vitória. E como se perde nessa terra de vitória, irmão? Sendo desobediente, irmão. Só há um jeito de você perder na terra de vitória, irmão: sendo desobediente, sendo desleal com Deus, sendo desleal com o seu irmão. Só tem um jeito de você perder na terra de vitória, irmão: não obedecendo aos mandamentos do Senhor. E foi isso que Acã, aleluia, fez. Josué está clamando, pedindo, e o Senhor, aleluia, vai mostrar agora para Josué, porque o que era para Josué ter feito lá no princípio, no começo, ele vai deixar, aleluia, para depois de algumas tragédias, de algumas percas. Irmão, vai precisar você perder mais o que para você clamar ao Senhor? Vai precisar você perder o que para você clamar ao Senhor? Porque longe do Senhor, irmão, só é percas. Longe do Senhor, irmão, você sabe como que é? Ele começa a andar, começa a progredir, não, está indo. Depois vem o inimigo, rouba tudo, de novo. Pega tudo de novo. Vai precisar perder o quê? E nós vemos que Josué vai clamar, vai se adentrar na presença, se derramar na presença do Senhor. E um princípio, Salomão escreve, Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Porque diante do Senhor nada fica encoberto, irmão. Diante do Senhor nada fica encoberto. O Senhor traz em juízo, irmão, toda obra, quer seja boa, quer seja má. Irmão, escute, a vontade do Senhor é abençoar todos. É continuar abençoando. Mas Deus não vai te abençoar no meio, aleluia, no meio da desobediência. Deus, Ele não vai te abençoar no meio que, aleluia, daquilo que está sendo achado em falta para com Ele. E aqui, aleluia, é uma grande tragédia, porque Acã não pôs perder só a sua vida. Confesso que eu fico até sensibilizado quando a gente fala da vida da casa de Acã,
Ou você fica alegre quando alguém se perde no seu meio, irmão, no meio do povo de Deus? Ou você fica alegre quando uma família perece? Ou você fica alegre quando alguém está se perdendo? Alguém que optou, escolheu, porque a ordem foi dada, não toma nada porque é anátema e está consagrado à destruição. E naquilo que era para ser o êxito de vitória, houve perca. E Deus vai trazer a juízo e revelar a causa para Josué, dando as instruções para tomar as tribos. E da tribo tomou Judá e tomou os homens, dos homens tomou casa por casa, tenda por tenda, até chegar a Acã. E Josué fala: Acã, dê glória ao Senhor. Dê glória ao Senhor, Acã. Declara-me o que tu fizeste. Declara-me, Acã, o que tu fizeste. E Acã confessa: olha, eu cobicei. Eu peguei uma capa babilônica. Eu peguei 200 ciclos de pratas. Eu peguei, aleluia, 50 ciclos de ouro. E escondi lá debaixo da minha tenda. E o capítulo 13 que nós lemos, o Senhor estava dizendo: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel, e tu não podes se pôr de pé. Deus estava dizendo para Josué: para ter firmeza, tem que tirar o que é maldito. Para ter firmeza, enquanto essa coisa amaldiçoada estiver no meio de vocês, irmão, o que precisa tirar do meio da sua vida hoje, irmão? O que precisa tirar do meio da vossa vida hoje? Que coisa amaldiçoada te acompanha hoje, irmão? O que precisa para Deus te dar êxito, vitória, irmão? Mas a sentença que Deus havia dado é que aquele que tomasse o anátema, ou as coisas malditas, consagradas, deveria ser morto, apedrejado e queimado. E isso que acontece com a família de Acã. Eles são apedrejados e queimados. E aqui parece uma coisa muito insensível, de um Deus que parece que não estava tendo sensibilidade. Não, foi escolha, desejo, intenção, daquele que optou e escolheu. Irmão, é por isso que nesse tempo de hoje não dá para pregar só vitória, irmão. É por isso que nesse tempo de hoje as pessoas estão andando como estão, porque estão como Paulo escreve em 2 Timóteo, que o povo amaria mais os seus interesses do que os interesses de Deus, que o povo amaria mais as suas vontades, os seus deleites, os seus desejos, porque o que importa é o desejo e a cobiça para muitos. O que importa é se está bem, o que importa é se tem a capa babilônica, o que importa é se tem um ciclo de prata, o que importa é se tem um ciclo de ouro, mas é maldito. Mas é maldito, irmão. Como a gente prega, irmão, primeira palavra vem para a gente, todos nós somos aliciados, irmão, no nosso convívio, nos nossos trabalhos. Alguns, quase todos os irmãos sabem que a gente trabalha com confecção, e no nosso ramo, muitas vezes as pessoas veem, tem tecidos sem nota, tecido roubados, tecidos de procedência duvidosa. Isso é uma coisa maldita, irmão. Por quê? Porque se tomar, maldição terá para a vida, para a casa, para a família. E isso é o que nós vivemos, irmão, nesse tempo. São ações, escolha.
A igreja ela só direciona, a igreja ela só dá instrução, a igreja ela só alerta. Mas a ação, a atitude, a escolha é sua. Fala para o seu irmão, a escolha é sua. A escolha é sua, irmão. Acã escolheu, Acã desejou, Acã cobiçou e pegou. Porque tudo entra primeiro, irmão, pela cobiça. Opa, aquilo ali é bom, mas não é seu, cabeção. Tudo entra pela uma cobiça, pelo um desejo que a Bíblia fala, remete de concupiscência. E é por isso que hoje as pessoas não estão conseguindo ter esse entendimento, esse discernimento de avanço. Só se avança obedecendo, só se conquista obedecendo a palavra. E se você acha o que eu estou dizendo é de mim, o reinado de Saul foi todo rejeitado, porque ele não obedeceu a instrução dada por Samuel, pelo profeta Samuel. Vai diante, aleluia, da nação, fica lá, espere até que eu sacrifique. Mas demorando, se alongando Samuel, o povo começou a falar, e aí Saul, o povo está vindo, nós vamos perder, e aí Saul. Irmão, não faça nada de desespero. Saul era rei, não era sacerdote. E o que Saul fez? Sacrificou. E uma das maiores expressões que a gente sempre fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Você está sacrificando demais, mas está obedecendo de menos, irmão. Está sacrificando demais, mas sacrifício sem obediência Deus rejeita, irmão. Sacrifício sem obediência Deus não aceita. Tem que obedecer, porque o princípio é a obediência. O princípio que o Senhor espera de nós não é que a gente seja do manto, não é que a gente pule, mas que a gente obedeça. E quando eu e você falamos, ai Adão, o que Adão fez no jardim, irmão? Deixou de obedecer. Irmão, escute, desculpa te falar, irmão, mas aquilo que Adão não quis fazer, certo, ele estava lá no jardim, nós estamos na terra, estamos padecendo, amém. Mas a mesma sentença para mim e para a tua vida é a obediência, irmão. Quem vai aceitar e entrar no reino dos céus é aquele que obedece, é aquele que guarda, é aquele que espera. Então não adianta continuar colocando a culpa em Adão, em Eva. Não, tem que obedecer, irmão. Tem que obedecer a palavra, tem que obedecer os irmãos, aos líderes, tem que obedecer o patrão, tem que obedecer. Mas Acã não obedeceu a ordem dada pelo Senhor. Acã não obedeceu a ordem dada pelo Senhor, irmão. E é por isso que aquilo que era para ser uma vitória, houve uma grande tragédia, uma grande perca, aleluia, na terra da vitória, irmão. Houve uma grande perca no território que era propício para o povo de Israel vencer, porque desobedeceu, não obedeceu, aleluia, a instrução dada pelo Senhor, a instrução, aleluia, de guardar, de se guardar do anátema, da maldição, de se guardar, aleluia, em ficar posicionado. E quando a casa de Acã, os homens pegam e apedrejam Acã e toda a sua família, é estabelecido um monte, um vale chamado Vale de Arcó. O Vale de Arcó significa perturbação, Vale do problema ou Vale da tribulação.
Porque o que Acã causou para todo aquele exército, escute, irmão, 36 vidas foram ceifadas. 36 pessoas foram ceifadas. Escute, muitas das vezes eu converso com o apóstolo e tem algumas coisas que ele fala e a gente fica assim pensando, Senhor, será que é isso mesmo? Mas a gente vai conversar, minha bispa. O apóstolo fala uma coisa aqui, a igreja sabe disso. Acredito que quase todos sabem disso. Aquele que poupa lobo, sacrifica a ovelha. Aquele que poupa lobo, sacrifica a ovelha, irmão. Tem muito lobo que tem que ser tirado, irmão, para poupar a ovelha. Tem muito lobo que tem que ser arrancado para, aleluia, poupar a ovelha, irmão. Porque pela maldição de Acã, pela maldição que ele pegou, que ele carregou para a sua casa, 36 vidas de homens, dos homens, dos soldados foram mortos. É por isso que o vale de Arcó foi, aleluia, considerado o vale da perturbação. E todos que passavam ali falavam, olha, ali é o Acã, o perturbador, o que perturbou o povo, o vale do problema ou o vale da tribulação. Mas Deus, irmão, é um Deus tão abençoador, que o símbolo do vale era o vale da tribulação, vale do problema e da perturbação. Oséias depois vai escrever, isso aqui entra em outro contexto, vai depois transformar no vale da esperança, irmão. Depois você lê lá o livro de Oséias. Vai transformar no vale da esperança, irmão. Porque toda aquela causa que Acã trouxe, não só para a sua vida, mas para a sua família e para os seus irmãos. Porque se nós errarmos, se nós falharmos, nós não estamos falhando sozinhos, mas estamos falhando com os nossos irmãos, estamos falhando com os nossos pastores, estamos falhando com aquele que a gente anda junto. E esse tempo de entendimento, de santificação, a qual estamos vivendo, se você escolher, optar, desejar, cobiçar, viver a maldição, você vai trazer maldição para a sua família, para a sua casa. E vai botar a perder toda a sua família. Porque o Senhor, Ele age como aquele que está em obediência. Acã estava na terra da vitória, com o povo da vitória, e se perdeu no meio da vitória, sim ou não? Acã estava com o povo da vitória, na terra da vitória, e se perdeu na terra da vitória. No capítulo 6, Raabe, a cananita, que não era merecedora de nada, por isso que aqui entra a graça, que não merecia estar com o povo de Israel, que não merecia estar com o povo, mas creu, confiou, esperou. Isso nos mostra uma das grandes narrativas. Confiou e foi salvo ela e sua casa. E não só foi salva, mas vai participar da genealogia de Cristo. Ela vai gerar ninguém mais, ninguém menos do que Boaz. Aquela que não merecia. Irmão, escute. Tem muita gente na terra da vitória se perdendo, irmão. Tem muita gente na terra da vitória se perdendo. Mas tem muita Raabe lá fora, irmão, que está crendo, irmão, que está confiando, que está esperando no Senhor. Tem muita Raabe lá fora que está, aleluia, esperando nessa graça.
já sabe deste Deus, já construiu, aleluia, tudo. E é por isso que Deus ele dará esse êxito, essa vitória sobre esse povo a qual o Senhor colocou. E após, aleluia, todo esse acontecimento, o povo que estava atemorizado, o povo que estava amedrontado por tudo o que estava acontecendo, o povo que estava desanimado após ter perdido aquela batalha contra Ai. Nós lemos, aleluia, que depois que o povo se santificasse, que a maldição fosse tirada, irmão, a minha e a tua vitória só desprende de algo que precisa ser tirado meu e seu, irmão. Eu vou repetir. A minha e a sua vitória só depende de algo que precisa ser tirado. Porque o Senhor estava dizendo, enquanto não for tirada, o povo não estará firme. O povo não, aleluia, conseguirá avançar e lutar contra os seus inimigos. Não conseguirá, aleluia, ir adiante dos seus inimigos. E o povo que estava desanimado, preocupado, desmotivado, agora Deus vai motivar, vai dar ânimo, porque depois que tudo foi tirado, o Senhor vai falar a Josué dizendo, e o Senhor disse a Josué 8:1, não temas, nem fique desanimado, toma contigo todo o povo de guerra, e leva sobre até Ai, e vê que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, sua cidade e a sua terra. Deus agora vai revigorar o ânimo, porque a maldição foi tirada, porque aquele que tinha desobedecido agora foi arrancado, porque aquele que não tinha se consertado agora foi arrancado. E Deus agora vai dar uma estratégia, escute, quando Deus fala para Josué, que Josué perdeu aquela guerra, não foi porque a estratégia não foi boa. Irmão, quem é que nunca fez algo e falou, o que eu estou fazendo de errado? Não é que a estratégia sua não está boa, irmão. Não é que aquilo que você está fazendo, Senhor, por que eu estou fazendo não tem êxito? Senhor, eu faço desse jeito não dá certo. Senhor, eu faço daquele outro jeito não dá certo. O que eu estou fazendo de errado? A palavra profética o Senhor disse, enquanto não for tirado. Enquanto não for tirado, enquanto não for arrancado, você não vai conseguir se permanecer firme. Aí tenta de um jeito, aí tenta de outro jeito, aí tenta desse jeito, e vai para cá e vai para lá, mas não quer se consertar, irmão. Tenta de todas as maneiras, mas não se conserta. Tenta de tudo que é jeito, mas não se conserta. Mas depois daquilo que é arrancado, tirado, expelido, jogado para fora, Deus dá estratégia, irmão. Pensa num Deus que dá estratégia. Pensa num Deus que gosta de dar estratégia, irmão. E as estratégias de Deus, missionário Roselma, é simples, irmão. Eu não vou nem me prolongar aqui, que você sabe que todas as estratégias que Deus deu a estratégia para Gideão, deu estratégia para os valentes de guerra, deu estratégia para Davi, mas essa estratégia aqui, Deus fala para Josué, vai Josué, sobre o acampamento, coloca alguns soldados atrás da cidade de Ai, fica acampado ali, se esconde, e quando vocês avançarem, vocês retrocedem. Aí tem alguns irmãos que não entendem quando alguns irmãos retrocedem, irmão. Nem sempre o retrocesso, irmão, está simbolizando perca, irmão. Mas tem algumas coisas que precisa retroceder para Deus dar vitória. Tem algumas coisas que precisa retroceder para Deus avançar.
Porque enquanto os homens estavam retrocedendo, alguns soldados estavam retrocedendo, e estava avançando com o seu povo, com os seus soldados, para a luta. Ele fala, não, eles estão com medo, eles estão amedrontados, e nós vamos ganhar de novo. E o outro povo que estava na campana, atrás da cidade de Ai, vai avançar, invadir a Ai e destruir todo o povo. E Deus dá uma grande vitória. Deus dá uma grande vitória para o povo de Israel. Deus dá uma grande vitória. Depois de tudo aquilo ser tirado, depois de tudo aquilo ser arrancado, depois de tudo aquilo ser jogado para fora. E o capítulo 34, onde nós lemos, depois da vitória, o Senhor Josué vai estabelecer a palavra que Moisés havia escrevido, que depois que passassem do Jordão, irmão, eles poderiam estar celebrando, eles poderiam fazer lá o churrasco deles, ganhamos. Não, eles vão estabelecer a lei, a aliança, a palavra. Eles estabelecem, aleluia. Josué começa a ler a Torá, a lei, para celebrar aquela conquista. Porque as nossas conquistas têm que estar no Senhor. E o 34 ele diz, e depois disso ele leu todas as palavras da lei, e as bênçãos e as maldições, segundo tudo que está escrito no livro da lei. E não houve uma única palavra, dentre todas as que Moisés ordenou, que Josué não lesse diante de toda a congregação, com as mulheres, os pequenos, os estrangeiros e os que estavam ali, familiarizados. Você está familiarizado aqui, irmão? Você está familiarizado aqui? Siga a lei, siga a palavra, siga o mandamento. Porque quem está familiarizado, irmão, já sabe tudo o que acontece no meio da família, sabe tudo o que oferece, porque está familiarizado. E todo esse estabelecimento que Josué faz, ele faz da referência de Deuteronômio 27, capítulo 27 e capítulo 28, depois você leia. Ele faz uma alusão direta às estipulações da aliança, e o povo que estava ouvindo a consequência da obediência, das bênçãos, da prosperidade, da vida e da vitória, e da desobediência, as maldições, a derrota, a doença e o exílio. Irmão, toda a Bíblia e toda a nossa vida é baseada em Deuteronômio 28, irmão. Mesmo em Cristo Jesus. Mesmo em Cristo Jesus. Leia, irmão, na sua casa, Deuteronômio 27, 28. O 28 é das bênçãos, os 15 primeiros versículos é só bênção. Depois tem 45 versículos de maldição. É o triplo, as maldições é o triplo das bênçãos, irmão. Mas para aquele que está obediente à palavra do Senhor, tem vida, tem prosperidade, tem vitória. Para fechar, irmão, toque aí no ombro do seu irmão, põe a mão no ombro do seu irmão. Aqui as bênçãos e a desobediência, irmão. Põe a mão no ombro do seu irmão. Fala, irmão, enquanto tem bênção e obediência, enquanto há essa bênção, a prosperidade, a vida, a vitória, enquanto a bênção, a vida,
a vitória e a prosperidade. Mas se tiver desobediência, a maldição, a derrota, a doença e a exílio. Enquanto tiver desobediência, irmão, é maldição, é doença, é exílio, é derrota. Mas enquanto há obediência no Senhor, a bênção, a prosperidade, a vida e a vitória. Que a sua escolha seja a bênção, irmão. Que a sua escolha seja a bênção do Senhor. Que a sua escolha seja obedecer e viver, aleluia, essa obediência, essa vida em Cristo Jesus. Que a sua casa não seja uma casa de Acã. Que você não mate, aleluia, a sua família dentro da terra da vitória, irmão. Que você não perca a sua casa, a sua família, o seu maior patrimônio na terra da vitória. Você está no lugar de bênção, no lugar de êxito, no lugar de vitória, em Cristo Jesus, porque nós já vencemos, nós já somos mais que vencedores, irmão, em Cristo Jesus. Ele já venceu na cruz do Calvário, ele já venceu na cruz do Calvário, irmão. Ele já venceu, aleluia, na cruz do Calvário. Mas para que a gente vença e permaneça vencendo, tem que obedecer. Para que a gente vença e permaneça vencendo, tem que continuar obedecendo. Tem que continuar obedecendo ao Senhor. Tem que continuar guardando a nossa casa, a nossa família. Que a gente não se perca no meio da terra da vitória, irmão. Mas que a gente guarde a nossa casa, a nossa família. Que a gente não seja a família da perturbação, mas que a gente permaneça com a nossa casa, a nossa família, alicerçada, firmada no Senhor. Que a gente permaneça firmes e inabaláveis sobre Cristo Jesus. Amém, igreja? Permaneça na obediência, irmão. Permaneça na obediência. Permaneça na obediência. Escute. Quem quer achar a vida, tem que tomar a cruz todo dia, irmão. Disse o nosso mestre: quem quer vir após mim, tome a sua cruz. Se quer achar a vida, irmão, tem que tomar a cruz, irmão. Todo dia. Todo dia, irmão. Se quer ter vida e bênção no Senhor, tem que carregar a cruz todo dia, irmão. Não dá para correr da cruz, irmão. Carregue essa cruz. Carregue, aleluia, a cruz. Carregue as marcas de Cristo. Carregue o Senhor todos os dias. Que a obediência do Senhor venha, aleluia, sobre a sua vida, irmão. Essas são as verdadeiras bênçãos de vida, irmão. Aquele que carrega as marcas todos os dias, aleluia, em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus, se ponha de pé. Aleluia. Que permaneçamos firmes e inabaláveis, irmão. Que permaneçamos ligados. Que a gente não venha ser uma terra de perturbação. Que a gente não venha ser uma terra onde vamos ser lembrados que perturbou, que fez cair homens diante de nós pelas nossas ações, pelaquilo que cobiçamos. Mas que a gente seja, irmão, da geração do que Josué vai escrever de Deuteronômio, a geração da bênção, a geração que vai guardar em obediência a lei do Senhor, que vai guardar a palavra do Senhor todos os dias, que vai guardar essas bênçãos, que vai carregar a bênção do Senhor nessa terra de vitória, irmão. Irmão, a terra está logo ali, irmão. A terra já está pertinho, irmão. Você está pisando na terra. E a terra que você está, você não está para morrer, mas você está para viver.
Essa terra não é para trazer condenação, mas é para trazer vida. É por isso que Jesus diz, irmão, João capítulo 3,16, Ele deu o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o 17 diz, eu não vim para condenar o mundo, mas todo aquele que não crê, esse já está condenado. Todo aquele que não obedeceu, todo aquele que não esperou, todo aquele que não se guardou. Ele trouxe vida, mas para aqueles que não esperaram, que não aguardaram, que não obedeceram, que pegaram do anátema, que pegaram da maldição, irmão, esse está carregando a destruição. Esse está carregando, aleluia, a destruição para a sua vida e para a sua casa, irmão. Que possamos esperar sobre essa palavra, sobre essa obediência, sobre aquilo que o Senhor preparou para nós, em nome do Senhor Jesus, irmão. Glória a Deus. Que possamos adorá-lo e bendizer todos os dias, irmão. Que possamos abrir os nossos corações, irmão, e vivemos as suas promessas, a sua fidelidade, a sua justiça, o seu amor. Que este Deus, irmão, que é o amor, mas também é justiça, é fogo consumidor. Que a gente viva todos os dias, irmão. Não se canse daquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua jornada, para a sua história, irmão. Não se canse daquilo que Deus tem para a sua casa, irmão. Mas aguarde em retidão, aguarde, aleluia, em obediência a Ele, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Que o teu amor, Senhor Jesus, seja derramado, Pai. Aleluia, Jesus. Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que dá glória ao tu Senhor, és. Dá glória a Ti, Senhor. Nós declaramos, meu Pai, que nada fica encoberto aos Teus olhos, meu Pai. Nada está encoberto a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Aguarde na palavra, espere na palavra. Jesus, eu amo o som da sua voz, tuas palavras que o mais doce mel, tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Jesus, seu valor
Declara isso. Eu encontrei o bem. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem. Nós encontramos, Senhor, nós encontramos, fomos encontrados, Senhor. A vitória é te ter, a melhor vitória é te ter. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca tirada. Eu encontrei. Aleluia, Jesus. Eu encontrei. Eu encontrei. Sim, Jesus. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Irmão, sai daqui. Entendendo que a obediência é o centro, o cerne de tudo, irmão. E aquilo que se precisar tirar, irmão, todos os dias, o altar está sempre em prontidão. O altar, Sônia, que Josué vai erguer, ele tem um simbolismo de uma bênção, de um êxodo. Após essa vitória, uma vitória onde houve, depois da desobediência de Acã, a santidade. E o que a gente precisa muitas das vezes encontrar na nossa jornada, irmão, é algum Acã, para ver que Deus não abençoa, irmão, a todos, mas todos aqueles que lhe obedecem, irmão. Porque o povo está desenfreado sobre as vitórias. Mas enquanto tiver, irmão, desobediência, Deus não abençoará. Deus não abençoará, irmão. E quem sabe, dentre muitas guerras, muitas lutas que passamos, o Senhor não fala nessa noite: tira o anátema do meio, tira a maldição do meio. Por que que a Roselma vai? Por que que ali vai? Aí começam as comparações, por que que ali não vai? Mas alguém escolheu, optou, tirar a maldição do meio. Que a gente entenda, irmão, como igreja, a gente só pode crescer, irmão, no meio da verdade e no meio da obediência em Cristo Jesus, irmão. Que a gente possa levar todos os dias, irmão, carregar e viver as bênçãos a qual o Senhor nos estabeleceu, e o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo, vivenciando, meu Pai, sobre as tuas sagradas escrituras, meu Pai. Que a gente aprenda como igreja, entenda como igreja, meu Pai. Viver, meu Pai, essa total dependência do Senhor. Que a gente viva, meu Pai, e
E todas as vezes que desobedecemos, que tomarmos algo que não é do teu agrado, meu Pai, que o Senhor nos alerte, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos corrija, que o Senhor faça nós tirarmos, meu Pai, do nosso meio toda a maldição, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, e todos saberão que o Senhor é Deus, em nome do Senhor Jesus. E nós te louvamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja hoje para todos sempre, que todos digam: o Senhor é meu pastor. Se Deus é por nós, quem vai aguardar obediente no Senhor Jesus? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um. Paciente e misericordioso, nunca muda, continua a me amar, nunca falha, nunca muda, continua a me amar, nunca falha, nunca muda, continua, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória. Os que olham para ti estão radiante, Senhor. Os que olham para ti estão radiante, Senhor. Os que olham para ti estão radiante, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória. Glória a Deus.